Olá, meus queridos irmãos, mais uma vez aqui para apresentar os slides do estudo que fiz e apresentei no Centro Espírita Caravana do Conselheiro no dia 31 de agosto de 2023. Então, vou colocar aqui para quem quiser usufruir, né, desse estudo, desses conhecimentos e reflexões. Então, o estudo foi sobre a terceira parte do livro dos Espíritos, que fala das leis morais, e especificamente falamos sobre a lei da reprodução, questões 695 a 699, casamento e celibato. Só para nos localizar, o livro dos Espíritos, ele tem 4 partes, nós estamos na terceira parte, que fala sobre as leis morais. Dentro dessas leis morais, a gente tem 10 leis, né? Dentro das leis naturais, 10 leis. Estamos na quarta lei, que é a lei de reprodução. E dentro da lei de reprodução, estamos no quarto item, que é casamento e celibato, que está dentro dessas questões 695 a 699. Vamos começar com as questões, as 3 primeiras questões que falam sobre o casamento. E vamos nos reportar ao conceito literário de casamento. O conceito literário diz que casamento é a união voluntária entre 2 pessoas que desejam constituir uma família. Então, o casamento vem a ser essa união voluntária e a formação da primeira célula da sociedade, que é a família. Na questão 695, Kardec pergunta aos espíritos: o casamento ou a união permanente de 2 seres é contrária à lei natural? Os espíritos respondem: é um progresso na marcha da humanidade. Então, os espíritos já colocam para a gente que o casamento, ou seja, essa união de formação da célula primordial da sociedade, que é a família, é um progresso na marcha da humanidade. Vai ser uma constituição onde nós temos a oportunidade, enquanto espíritos, de progredir dentro da nossa escala espiritual. Miramês, no livro Filosofia Espírita, no volume 14, na lição 32, ele fala sobre o casamento. Trago aqui algumas reflexões dessa lição, que é bastante extensa. Miramês diz que o casamento é um meio de se educar para os que desejam aprender. Então, é claro que a gente tem muitos meios de se educar e de outras coisas, mas, uma vez, Miramês nos lembra que nós precisamos desejar, nós precisamos querer. Então, o casamento é um meio para nos educar, para a gente evoluir, a marcha para o progresso, como diz, né, em resposta a Kardec e os espíritos, sim, mas isso precisa que a gente queira que isso aconteça, a gente queira seguir, trilhar esse caminho. Ele continua dizendo que a família é uma escola, ele compara a família a uma escola onde aprendemos a vencer a nós mesmos, para depois entrarmos na universidade constituída de todos os povos e onde os professores são pais e filhos, irmãos e parentes. Então, ele faz essa comparação, né, da família como uma escola, onde os pais são os professores, os pais e filhos, irmãos e parentes. Quer dizer, todos nós, dentro da família, nos tornamos professores uns dos outros nesse caminho de aprendizado.
Quem não aprender a amar os mais próximos, como poderá entender os mais distantes? Então, Miramês nos ressalva aqui que dentro da família, que é essa primeira célula onde a gente nasce e cresce, é onde a gente vai começar a aprender essas lições do amor, aprender a lição da fraternidade, da ajuda de uns aos outros, para depois a gente poder se expandir a um mundo maior. Quer dizer, se a gente não começa dentro de casa a enxergar e a viver esses valores, vai ser muito mais difícil viver isso em situações mais distantes. Isso que Miramês quer nos dizer. Comecemos primeiro dentro de casa, diz Miramês, que é a porta para descobrirmos o amor universal. Então, conforme a gente vai vivendo esses valores dentro da nossa casa, dentro da nossa família, a gente vai também entendendo e podendo viver isso numa amplitude maior depois no mundo. A pergunta 696, Kardec relata o seguinte: qual seria o efeito da abolição do casamento para a sociedade humana? Se extinguir, não há mais casamento. Qual seria a consequência disso, o efeito disso na sociedade? E os espíritos respondem: seria o retorno à vida animal. Kardec vai fazer um comentário, né, explicando o seguinte: ele diz que a união livre e casual dos sexos é um estado natural. Então, o casamento é um estado natural, é uma lei natural, né? O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, como os espíritos responderam a ele, né? Uma marcha para o progresso, porque estabelece a solidariedade fraterna e aparece entre todos os povos, ainda que em condições diversas. Cada povo vai ter um jeito, né, de celebrar e de viver esse casamento, mas Kardec coloca que é algo que a gente vê em todos os povos, essa condição de união de seres para constituir uma célula menor, né, uma célula primeira, que é a família. A abolição, diz Kardec, do casamento seria um retorno à infância da humanidade e colocaria o homem até mesmo abaixo de alguns animais que dão exemplo de uniões constantes, né? Então ele coloca isso, né? Que você abolir o casamento, que é essa marcha para o progresso, você abolir essa primeira célula da sociedade, você está retornando quase à animalidade, e ele diz até abaixo de alguns, porque alguns animais eles vivem essa união, essa fraternidade entre eles, eles vivem em clãs, né? Os próprios animais eles andam juntos, crescem juntos em clãs, muitos deles. Então, Kardec faz esse resumo, né, esse comentário, diante do que os espíritos responderam para ele. Miramês vai falar sobre essa questão também na lição 33, sobre a abolição do casamento, dizendo o seguinte, que a abolição do casamento na Terra seria um desastre moral no seio da sociedade. O casamento torna-se um meio onde a harmonia estabelece não somente para a reprodução ordenada, como para o trabalho de amizade e perdão. A abolição do casamento seria uma regressão da humanidade, uma confusão por faltar o respeito de alguns para com os outros. E se não houvesse, né, essa união, essa família que primeiramente, né, vive esses valores, Miramês coloca aqui como isso ia desarmonizar a sociedade toda. Porque viver todo mundo, né, numa baderna, sem vínculo nenhum, sem esse aprendizado de vínculo primeiro, que é a célula familiar, isso ia ser muito mais difícil, e a abolição disso, né, dessa união formando a família, ia formar uma confusão muito grande entre as pessoas, uma dificuldade muito maior das pessoas se relacionarem, faltando inclusive respeito uns para com os outros. O livro Vida e Sexo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lá no capítulo 20 do controle, chamado Controle Sexual, o título desse capítulo, Emmanuel coloca para nós a existência, ele divide os espíritos em dois grandes grupos.
né, e que esses espíritos se encarnam na Terra em dois grandes grupos, chamados de almas primárias e almas conscientes. Vamos ver o que são essas almas, né? Lembrando que alma é aquele estado do espírito encarnado. Então, ele divide em dois grandes grupos de almas primárias e almas conscientes. O que seriam as almas primárias? As almas primárias são aquelas ainda que vêm de encarnações mais recentes, que não estão amadurecidas emocionalmente, no aspecto principalmente da sexualidade. Então, são almas que ainda não têm uma carga de conhecimento de várias encarnações, de conhecimento que dão a elas, e de vivência também, que dão a elas esse amadurecimento. Então, essas almas primárias, elas são muito ainda frágeis emocionalmente, né? Pouco amadurecidas e não conseguem ainda ter relacionamentos saudáveis, efetivos. Geralmente são almas que têm relacionamentos mais superficiais. As almas conscientes vêm a ser aquelas que já adquiriram esse conhecimento das obrigações frente à vida. São almas geralmente que já têm uma história maior de várias reencarnações, que já têm uma história de aprendizado, seja na parte intelectual, seja na parte moral. E o que acontece? Isso é uma visão didática, né, uma colocação didática de Emmanuel, mas a gente sabe que existe uma transição, né, de evolução. Então, além das almas primárias e das almas conscientes, a gente tem uma gama de almas que estão em transição, que estão passando desse conceito primário para o conceito consciente, que acredito que seja a gama bem maior, né, de espíritos que a gente tem encarnados hoje, por sermos ainda um planeta de expiações e provas. Ainda, né, Emmanuel, dizendo sobre essas almas, ele dá quatro características de cada um. As almas primárias geralmente são aquelas que têm relacionamentos efêmeros, relacionamentos não duradouros, né, relacionamentos que passam rápido. Hoje está com um, amanhã está com outro, depois está com outro ainda. Hoje eu quero esse, amanhã quero outro. Já as almas conscientes têm relacionamentos mais duradouros, mais sólidos, já buscam relacionamentos é, onde tem maior consistência. As almas primárias, elas estão mais voltadas a uniões poligâmicas, ou seja, ter vários parceiros ao mesmo tempo, né? Ter uma vida mais promíscua, às vezes, né? Até dizendo. Enquanto que as almas conscientes, ela tende a ter relacionamentos monogâmicos, ou seja, com um só parceiro, não aceita essa poligamia, essa visão, né, de ter vários relacionamentos ao mesmo tempo. As almas primárias, elas se unem, né, a união delas é mais por uma atração física e material, mais por aquela beleza física, né? E também se a pessoa tem posses, né, economicamente bem, geralmente as almas primárias se buscam mais nessa perspectiva. Enquanto que para as almas conscientes, a união é mais pelos aspectos morais, não importa muito a beleza física, mas a beleza interior da pessoa. Não importa quanto ela tem de dinheiro ou de bem material, mas aquilo que ela tem de valor enquanto pessoa. Para as almas primárias, elas não têm valores espirituais, justamente elas estão muito pouco amadurecidas espiritualmente e moralmente. Enquanto que as conscientes, elas têm valores espirituais mais preponderantes.
É interessante essa colocação de Emmanuel para a gente poder entender as uniões que se dão depois nos casamentos, as uniões das pessoas, dos seres, né, que formam essas famílias, porque há uma mistura entre esses tipos todos, né? A gente vai ter almas primárias, às vezes, se ligando a almas conscientes. Então, aquele parceiro que ainda tem uma visão poligâmica com um parceiro que tem uma visão monogâmica, um parceiro que tem uma evolução espiritual maior com um parceiro que tem uma evolução espiritual menor. Nem sempre a gente vai ter casamentos onde as almas são afins, ou seja, parecidas. Às vezes a gente vai ter uniões bem diferentes. E por isso que a gente vê aqui, com a ajuda de Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, lá no capítulo 18, chamado Espiritismo e Lar, ele nos dá 5 tipos de casamento que podem ocorrer aqui no mundo encarnado. Ele primeiro fala dos casamentos acidentais. O que vem ser casamentos acidentais? Ele diz que é um encontro de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Então, são aquelas, geralmente são as almas primárias, que diz Emmanuel, que não têm uma carga ainda de experiência, de conhecimento, de evolução espiritual, elas não vêm, geralmente são encarnações mais recentes, almas ainda bem primárias, que justamente têm essa atração e se juntam acidentalmente. Não reencarnaram ainda com aquela missão de ter aquele parceiro, até porque tem uma história muito primitiva em relação às suas encarnações. Então, são aquelas relações bem superficiais. Mais uma vez, né, diz que hoje você se identifica com um, fica com aquele, amanhã se identifica com o outro, fica com o outro. A união não dura muito tempo, daqui a pouco está com o outro ainda. E essas uniões são acidentais. Outra característica, né, outro tipo de casamento que Martins Peralva nos fala no seu relato são os casamentos provacionais. O nome já está dizendo, né? Vem de provas. E são esses casamentos o reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Então, aqui a gente tem a maioria das almas aqui são essas em transição, né? Que entre a alma primária e a alma consciente. E geralmente se unem mais justamente pela natureza da prova que tem. São almas que têm muitos reajustes, muitas mágoas, muitos sofrimentos para serem resolvidos entre elas. Então, muitas vezes se amam muito no sentimento, mas trazem muitos desajustes na área afetiva, em relação a mágoas do passado, a situações que trazem de outras vidas, de desajustes, de que precisam ser eh, confrontadas e resolvidas. E por isso, muitas vezes, né, são aqueles casais que se amam e se odeiam ao mesmo tempo, né? Que tem muitas brigas, que vivem vidas muito difíceis no sentido de harmonia, com pouca harmonia. E e justamente, né, por conta disso, às vezes as separações acontecem, aí voltam novamente, porque há um sentimento, mas ao mesmo tempo o sentimento, né, de amor, se gostam, mas não se suportam quando estão juntas, porque tem essas provas a resolver. Outro tipo de casamento que Martins Peralva nos coloca são os sacrificiais. O que são casamentos sacrificiais? Aí ele diz que é o reencontro de uma alma iluminada com uma alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. Então, aqui a gente já tem
um casamento onde um dos parceiros tem uma missão quase que missionária mesmo de resgatar o outro parceiro. Então, uma alma bem evoluída, né? Geralmente, se a gente pegar a classificação de Emmanuel, uma alma consciente com uma alma primária, onde essa alma consciente, essa alma iluminada, ela vem de uma maneira sacrificial ajudar aquele outro parceiro. A gente vê ali Alcione com o Carlos, né, no livro Renúncia, que ela vem, né, ela faz essa opção de voltar, encarnar-se para ajudá-lo. Públio Lemos também, com a sua esposa Lívia, também é um casamento que a gente vê sacrificial, onde Lívia vem para ajudar o Públio a se resgatar, né, de tantas maldades, inclusive, né, que ele fazia, e ela vem ali ajudá-lo nessa caminhada. Os dois últimos tipos de casamento que Martins Peralva nos apresenta são os casamentos mais evoluídos, né, que seriam das almas afins, que seriam o quê? O reencontro de corações amigos para a consolidação de afetos. Então, segundo a classificação de Martins Peralva, essas almas afins já são almas mais conscientes que se unem por afinidades que trazem de outras vidas e vivem uniões mais estáveis, uniões mais consolidadas, né, nos seus afetos, porque tem uma evolução já maior. E geralmente até esses casamentos afins, eles vêm, esses casais, né, essa união dos seres, para ajudar geralmente em outras situações familiares, em relação aos filhos, em relação a outros membros da família, porque aí eles se unem nesses corações amorosos, amigos, numa união bastante sólida e eficaz para ajudar os outros membros da família. E por último, casamentos raríssimos, né, que a gente vê hoje no nosso mundo, ainda de expiação e prova, mas que existem sim, um número bem menor, que são os casamentos transcendentais. Esses são almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Aqui a gente pode dizer o maior casamento transcendental que a gente pode conhecer é o casamento de Maria e José, né, que vem dar família, né, à luz a Jesus, um lar a Jesus, e estar junto, né, com esse grande espírito que é o nosso mestre, que é o nosso governador planetário. A gente pode colocar aqui também Allan Kardec com Amélie, né, considerar um casamento transcendental onde esse casal se une para a realização de uma grande missão, né, que a Amélie foi assim uma grande companheira e parceira de Kardec nesse trabalho todo da codificação e outros anônimos que existem, né? Casais de missionários com atitudes mesmo, né? Missionárias que transcendem essa missão, né? De levar o amor, a caridade ao mundo. Então, esses são os 5 tipos de casamento, e isso é interessante para a gente entender por que que alguns casamentos dão certo e por que que outros não. E é importante a gente refletir, né, sobre as nossas próprias uniões e relacionamentos, nos encontrando e nos confortando naquelas relações em que nos encontramos.
A pergunta 697, fechando essa questão do casamento, Kardec aí justamente vai perguntar: a ideia de casamento não pode ser absolutamente dissolvido, está na lei natural ou apenas na lei humana? Então, dissolver o casamento, ou seja, separar-se, divorciar-se, isso está na lei natural ou é uma lei humana? E eles dizem, é uma lei humana e muito contrária à lei natural, porque a lei natural é o quê? A gente lembra lá na primeira pergunta, é que o casamento é a marcha para o progresso. Então, essa é a lei natural. É para isso que o casamento existe. A lei de separação é uma lei humana que é muito contrária, né? Não se quer a separação, pelo contrário, se quer a união. Mas ele diz: os homens podem mudar suas leis, as da natureza são as únicas que são imutáveis. Então, o homem vai criar leis, né? E a lei do divórcio, né, que vigora, inclusive, no nosso país desde 1977, são leis criadas pelo homem porque se vê necessário dentro da organização social aquela lei. É contrária à natural? Sim. Porém, é às vezes necessária para a disciplina da humanidade naquele momento. E aqui eu até trago do IBGE, né, uma estatística, né, dizendo que em 2021 os divórcios voltam a bater o recorde no Brasil. Se teve 386.800 casos em 2021. E a gente sabe, né, o que representou uma alta de 16,8% frente a 2020. Então, aumentou-se 16%, né, 16,8% nos casos de divórcio de 2020 para 2021. E aqui, com certeza, né, a pandemia ajudou muito a essa estatística, e aí a gente justamente reflete que em muitos casos, né, a gente viu muito isso na mídia, né, colocando muitos casos, dificuldade que as pessoas encontravam justamente porque na pandemia tiveram que ficar mais confinados, dificuldade dessa convivência. Então, você colocou o casal junto e o casal, né, que tinha que viver aquele confinamento, tinha que viver junto 24 horas por dia, não conseguiu resistir. Muitos não conseguiram resistir. Por quê? Porque não estavam preparados emocionalmente para essa vivência. Não estavam preparados e dependendo dos tipos de casamentos, nesses casamentos acidentais, então não tinham condição de ter duração. Já não tinha antes, imagina confinado, né? Os sacrificiais devem ter ficado bastante difícil, mas você já tem uma alma mais sacrificial, mas de repente a outra, que era mais inferior, não conseguiu se manter. Nos provacionais, imagina quantas brigas, quantas situações, inclusive a gente teve um aumento de feminicídio muito grande. Justamente porque por não se suportar muitas vezes a desunião, né, o desfazer do casamento, e o outro se acha tão na posse do seu parceiro que não admite que ele tenha a sua liberdade e aí comete o homicídio. Miramês nos ajuda a refletir na lição 34, falando da indissolubilidade do casamento, dizendo o seguinte: os que se unem por amor verdadeiro, nada no mundo faz separar, nem mesmo a desencarnação, porque os espíritos continuam juntos por vibrações espirituais. Então, aquilo que é construído no amor verdadeiro não vai ter pandemia que dissolva, né? Então, o amor é sempre
aquele aspecto que deve ser o alicerce de qualquer tipo de união. Quando um dos cônjuges foge a determinados preceitos de harmonia do lar, aparece pela força da necessidade o divórcio. Então, o que ele coloca aqui, que é a lei da humana, né? Que os espíritos dizem que às vezes foge à lei natural, sim, mas por necessidade humana, quando a desarmonia é tão grande, o divórcio surge. O certo seria que cada um amasse o mais que pudesse aquele que consigo convive no lar, porque do amor sai a inspiração do que se deve fazer, das responsabilidades de cada um diante dos compromissos assumidos no céu e na terra. Mas às vezes isso não ocorre, né? E geralmente, né, quando dois seres, né, um casal chega ao ponto da separação e principalmente ao divórcio, essa desunião ela já vinha acontecendo na realidade há muito tempo, né? A falta de parceria, a falta de companheirismo, essa separação ela já existia, às vezes até a separação de corpos mesmo, dentro do mesmo lar. Só faltava mesmo assinar o papel, né? Só faltava mesmo admitir que essa união não existia mais. Mas ela naturalmente, ela já foi se dissolvendo, ou até nunca existiu. Então, o divórcio nesse sentido, como diz Miramês, né, ele vem por força da necessidade, porque essa harmonia já não existia. E o que adianta você manter uma união, um casamento, onde não há harmonia, onde não há respeito, onde não há companheirismo, onde não há parceria, onde só um leva à frente as responsabilidades do lar, onde só um assume os compromissos e o outro fica só de lado, olhando, e às vezes até se satisfazendo sexualmente fora do lar com outras pessoas, com, né, outras parcerias e traindo aquele compromisso primordial que tinha. De que adianta uma união dessa? Que já está moralmente, já está fisicamente, materialmente falando, já está feita. Só precisa ser realizado de verdade. Vamos entrar, então, a gente encerra aqui a questão do casamento na questão do celibato, que é o segundo tema desse estudo. Conceito literário de celibato. O que quer dizer celibato? Celibato, então, é o estado em que a pessoa se compromete em não se casar e não manter relações sexuais com uma outra. Então, essa pessoa permanece solteira, sozinha, no sentido de união matrimonial e de comprometimento sexual também. Ela se exime do ato sexual. E aí, na pergunta 698, Kardec pergunta o seguinte: o celibato voluntário é meritório aos olhos de Deus? O celibato voluntário, ou seja, escolhido, né, pela pessoa, tem mérito? É meritório? E os espíritos dizem: não, não tem mérito nenhum você escolher não casar, não praticar o ato sexual. Isso não é uma questão de merecimento. E os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todos. E aí, Kardec
pergunta um pouco mais, que aí Kardec, eles disseram que não é meritório, mas aí Kardec fala, e o celibato? O celibato não é para algumas pessoas um sacrifício com a finalidade de se devotar mais inteiramente ao serviço da humanidade? Claro que Kardec ele está se referindo a quê? Aos, principalmente na época que você tem o quê? O celibato dos padres das freiras, né? De monges, de pessoas que têm, né, até por lei dentro, por exemplo, o sacerdote, não é que ele escolha em si, mas ao escolher a vida sacerdotal, ele está escolhendo a vida celibatária. Ele pode até não concordar, conheci muitos padres que não concordavam, que achavam que poderia viver uma vida sem ser celibatária. Mas a lei da igreja é essa, então eles vão ter que seguir isso se estiver dentro da igreja. Então é isso que Kardec pergunta. E nesses casos, como é que fica, né? Não existe o celibato para essas pessoas com essa finalidade ao serviço da humanidade. Não é para algumas, né? É um sacrifício. E aí eles dizem, isso é bem diferente. Eu disse por egoísmo, porque na pergunta anterior, quando Kardec pergunta se é meritório, eles dizem não. E se for por egoísmo, aí que não tem merecimento mesmo. Então eles estão aqui esclarecendo. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando é para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Então, o que os espíritos querem nos esclarecer é o seguinte: eu não posso achar que porque eu escolhi a vida celibatária, isso é um grande mérito que eu vou ganhar o céu por causa disso. Não é bem assim. O que vai fazer eu evoluir, eu ser um espírito melhor, vai ser o meu sacrifício, seja ele qual for. Se o celibato é para mim um sacrifício para eu exercer melhor a minha missão, aí sim ela se torna um mérito. Porque quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Agora, simplesmente ser celibatário por egoísmo, por exemplo, eu vou dizer aqui uma vez que eu ouvi de uma pessoa dizendo o seguinte, que ela não se casava porque a pessoa casada tem que voltar para casa todo dia. E ele achava que ele não sabia se ele todo dia voltava para casa, se ele queria voltar para casa todo dia. Porque tinha dia que ele ia para farra, ficava na farra, bebia até tarde e não estava afim de ter responsabilidade com uma família, de ter que voltar para casa, de no dia seguinte levar filho para a escola. Sim, exatamente o discurso. Então, veja bem, isso aqui é um caráter egoísta. Eu só estou pensando no meu bem-estar, na minha matéria, na minha maneira de viver. E por isso, então, eu escolho não casar. E muitas vezes não é nem celibatário, porque não deixa de praticar sexo, pelo contrário, é até polígamo, está com várias pessoas ao mesmo tempo, não firma com ninguém, às vezes até tem relacionamento com uma pessoa, ou uma pessoa só que seja, mas ela lá e eu cá, e eu não tenho compromisso nenhum de voltar para casa. Então, se a minha opção é essa, por uma visão egoísta, isso que eles diziam antes. Isso aos olhos de Deus nem é agradável, se simplesmente a minha finalidade é o egoísmo. E aí cabe a cada um pensar nas suas opções, naquilo que escolhe, né? A questão das escolhas do livre-arbítrio, do porquê que eu faço as coisas, né? Qual é o objetivo que eu tenho? Em tudo na vida. Se o meu objetivo é um objetivo egoísta, ele não tem caráter meritório. Agora, se eu assumo aquela vida como, como uma opção para viver melhor a minha missão, Jesus foi celibatário, nosso governador. Por quê? Porque não tinha tempo de ficar pensando em casamento em uma célula pequena. Ele veio com uma missão muito grande, universal. Então, por isso, ele assumiu a vida celibatária.
estava hoje aqui, amanhã acolá, e vivendo, né? Paulo viveu uma vida celibatária. E a gente tem muitos e muitos missionários que vivem dessa maneira, que vieram com essa missão específica de difundir o amor universal, de viver esse amor universal. E por isso eles assumem a vida celibatária. São casos mais raros, é óbvio que sim, né? Não, não é uma missão tão comum no nosso mundo de expiação e prova. Existe? Existe, mas não num caráter tão grande quanto os outros que optam pelo casamento. Kardec diz o seguinte no seu comentário: Deus não pode se contradizer nem achar mal o que fez. Então, quer dizer, se o casamento é uma lei natural, Deus não pode contradizer isso e dizer que o casamento pode ser abolido, não. Não, porque senão ele estaria se contradizendo. Não pode haver mérito, diz Kardec, na violação da sua lei. Mas, se o celibato por si mesmo não é meritório, não ocorre o mesmo quando é pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício decidido em favor da humanidade. Vai se tornar meritório se for em favor da humanidade. Todo sacrifício pessoal para o bem, sem o disfarce do egoísmo, eleva o homem acima de sua condição material. Então, Kardec aqui coloca a sua visão, né, o seu resumo diante das respostas dos espíritos em relação a essa questão do celibato. Miramês, na lição 35, com o título Celibatário, vai dizer o seguinte: o casamento é oportunidade divina das criaturas, sem dúvida, basta para o progresso, né, de disseram. Não compete a nós julgar os celibatários. Então, se o cara é celibatário ou não, não compete a mim julgar, porque somente os céus sabem quais os que vieram ao mundo para não casar. E Deus pode dizer claramente aos homens, pelas portas da consciência, se devem ou não contrair matrimônio constituindo família. Eu conheci pessoas, dirigentes inclusive, de instituições que não são padre, freira, monge, não tem vínculo religioso que obrigue a uma vida celibatária, mas que optaram por viver para a missão daquela instituição, como asilos, orfanatos, né? Pessoas que têm uma infinidade de filhos adotivos e que vivem essa vida celibatária em prol dos seus filhos adotivos. E que a vida conduziu a isso. Talvez não foi nem assim uma escolha exatamente feita, mas que a vida foi conduzindo e mostrando que era esse o caminho. E a pessoa assumiu de vivê-lo como missão. E Miramês continua: o celibato, quando em caráter de sacrifício para beneficiar os seres humanos, ele sim se torna meritório. E um exercício benfeitor para o coração de quem o faz. Tudo no mundo da alma é dirigido pelos sentimentos. Eles é que dão mérito ou demérito aos seus passos. Então, se eu faço por amor, lógico que é meritório. Agora, se eu faço por egoísmo, por interesse, não é meritório. E termino aqui o nosso momento de estudo e reflexão com uma reflexão de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, no livro Estudos Espíritas, na lição 24 sobre a família.
Joana diz o seguinte, nós também trago uma parte, né? Não trago toda a parte do livro. Ela diz assim: a família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Então, é na família que a gente vai ter essa marcha para o progresso, como diz os espíritos. E aqui Joana coloca, porque a gente vai encontrar, né, na família, nós somos espíritos o quê? Necessitados, desajustados, em compromisso com a nossa reparação em situações que a gente traz de outras vidas. Graças à reencarnação que a gente tem como oportunidade para nos ajustar, para viver essas reparações. Isso que Joana nos traz. Famílias espirituais frequentemente se reúnem na Terra em domicílios físicos. A gente já traz uma afinidade, muitas vezes, com os nossos familiares e vamos viver agora, nessa encarnação, nesse corpo, com essas pessoas. Nós estamos, mães, pais, irmãos, em cada encarnação, em situações diferentes, mas os mesmos espíritos. Para quê? Para as realizações nobilitantes com que sempre se viram abraços os construtores do mundo. Então, a gente está aqui para realizar essa grande caminhada de construção da nossa moral e ajudar na moral dos nossos entes familiares, dos que estão à nossa volta, em primeiro lugar. A família é mais do que o resultante genético de Joana. São os ideais, os sonhos, os anelos, as lutas e árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais elevadas que se cimentam nos vínculos da concessão divina, no mesmo grupo doméstico onde crescem as nobres expressões da elevação espiritual na Terra. A doutrina espírita, atualizando a lição evangélica, descortina na família esclarecida espiritualmente a humanidade ditosa do futuro promissor. Sustentá-la nos ensinamentos do Cristo e nas lições da reta conduta é o mínimo dever de que ninguém pode se eximir. Olha aí a nossa missão, como espíritas, como membros, né, esclarecedores que a gente tem, que essa doutrina nos traz. Essas verdades que estudamos, esses conceitos que os espíritos nos trazem, nos ajudam a fortalecer em nós o conhecimento para que a gente possa viver melhor a nossa missão. Então, sustentar esses ensinamentos do Cristo, como diz Joana, é o mínimo que a gente pode fazer para poder crescer, para poder nos reparar, para poder ir em frente. E essas oportunidades surgem a cada dia. Essas oportunidades desabrocham, né, no nosso dia a dia. Vamos então aproveitar de tudo aquilo que a gente pode viver dentro da nossa família, com os nossos companheiros, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos pais, com os nossos parentes mais próximos, primos, tios. A gente tem muita oportunidade de exercer o nosso conhecimento intelectual e colocar em prática toda a caridade que o Cristo veio nos ensinar, todo o amor que ele nos veio ensinar. Começamos dentro de casa, nesses pequenos sacrifícios que podemos fazer uns pelos outros.
para poder depois progredir numa aliança fraternal, na solidariedade para com os outros. Porque também não é tão meritório, né, no meu ponto de vista, a gente fazer tanto bem fora de casa e esquecer dos nossos próximos. O nosso primeiro compromisso, a marcha para o progresso, diz os Espíritos, está ali, dentro de casa. Então, vamos começar na missão que nos é confiada, primeiramente na nossa primeira célula, no nosso dia a dia, com aqueles que estão do nosso lado, convivendo conosco. E até retribuindo muitas vezes, né, aqueles que são verdadeiros companheiros, aqueles que estão conosco, caminhando no mesmo objetivo. Esse compromisso deve ser sempre firmado, sempre reconhecido, para que a gente possa progredir moralmente e estarmos um dia gozando dessa fraternidade universal. Então, esse é o recado desse estudo de hoje. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de estudarmos, de conhecer um pouco melhor as colocações, né, desses grandes espíritos que nos trazem esses ensinamentos. Fiquemos todos com Deus. Até uma próxima oportunidade. Assim seja. Graças a Deus.